Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a segunda parte da apostilinha de vocês, que é sobre comparação de números racionais, tá? Lembrando que quando nós estamos fazendo uma comparação, nós estamos querendo determinar quem é o maior, quem é o menor. Então, no exercício 4, vocês têm frações e decimais, tá? A maneira mais prática qual é? É vocês transformarem todas as frações em decimais primeiro, utilizando a calculadora. Então, aqui na letra A, 2 sétimos. Então, 2 dividido, 9, aliás, 2 dividido por 9, 0,222. Então, aqui em cima, num cantinho, vocês vão colocar o resultado, 0,222, tá? Pequenininho aqui, para vocês poderem ter esse valor como solução aí. Coloca pequenininho, minimizado aí no cantinho. Você já sabe que 2 nonos é 0,222. Aí nós vamos pegar o 4 sétimos. Então, o que vocês vão fazer? Dividir na calculadora 4 por 7. Dá 0,57 é uma dízima periódica composta, ela é infinita. Então, nós temos lá 0,57. 571. Podem pegar os 3 primeiros algarismos, tá bom? De cada um deles. 3 primeiros de cada um deles. 0 é 0. Ah, sim, esse 4 décimos ele é negativo, então cuidado com o número negativo, tá? Depois, 1 dozeavos. Então, 1 dividido por 12, 0,8 negativo também. Então, esse aqui vai ser menos 0,083 e reticências, porque ele também é um número infinito, tá? Depois nós temos o 3 quintos, que é o 3 dividido pelo 5. Então, vamos lá, 3 dividido pelo 5, 0,6 exato, uma divisão exata, ok? Muito bem. Tendo agora esses valores em decimais, vocês conseguem observar quem é o menor, quem é o maior. Então, primeiro, número negativo é sempre maior que número positivo. Então, o que nós vamos colocar aqui? O menor deles, quem está mais distante do zero para o lado negativo, é o menos 0,57. Quem corresponde ao menos 0,57? Então, é o menos 4 sétimos. Não é o 0,57 que vocês vão colocar lá na comparação. É a fração que corresponde a ele. Então, menos 4 sétimos é menor que quem? Quem é que veio depois do menos 0,57? O menos 0,083. Quem é que corresponde ao menos 0,083? O menos 1 dozeavos. Tá? Depois, quem que veio depois do menos 1 dozeavos? Aí é o zero. É menor que zero. Se nós estamos querendo comparar do menor para o maior, nós usamos o símbolo de menor. Depois, eu tenho 0,2 e 0,6. 0,2 é menor, mas quem corresponde ao 0,2? O 2 nonos. E, por último, o 0,6, que corresponde ao 3 quintos. Então, quando vocês vão fazer a comparação aqui, vocês não vão colocar os resultados decimais que vocês encontraram. Vocês vão colocar os números que o exercício forneceu, tá? São os números do exercício. Muito bem. Vamos continuar aqui agora no exercício 5. O exercício 5 é para vocês verificarem quem corresponde a cada um desses números, dessas letras. Então, por exemplo, a letra G. Vamos lá. Primeiro, o que vocês têm que fazer? Transformar
todas as frações em decimais, como fizemos aqui no exercício 4. Então, 5/8, 5 dividido por 8, 0 positivo, né? Então, 0,625. Então, eu já sei que esse 5/8 corresponde ao 0,685. Qual dessas letras corresponderia? 0 está aqui. 0, então, vai ser ou o C ou o F. O ponto F está mais do que metade. Então, aqui, vocês vão colocar F. Então, primeiro, vocês vão transformar as frações em decimais e depois vocês vão ver aproximadamente que letra corresponde. O A, B, C, D e E estão em fração, que vocês primeiro têm que transformar em decimal. Agora, o F, G, H e J, eles já estão em decimais. Então, por exemplo, a letra F, menos, eu já sei que é para o lado negativo. 1,9, o menos 1 está aqui. Esse B está próximo do menos 1. 1,9 está mais distante, então aqui na letra F vai ser quem? Vai ser o ponto E. E assim vocês vão localizar todos os outros, tá? Número 6, a mesma coisa que o número 4 e o número 5. Vocês vão transformar em decimais primeiro os números, para depois vocês compararem. Vou pegar aqui a letra C, por exemplo. Menos 2,75 e mais 1,82. De cara, pessoal, se é um número negativo, então eu já sei que ele é menor do que o positivo. Então, não tem opção. Entre dois números, um negativo e um positivo, o maior sempre vai ser o positivo. Então, quando vocês transformam em decimal, vocês já vão verificar quem é o maior, quem é o menor. Tá? Agora vamos para o exercício número 7. O exercício número 7 são as operações com os números decimais. Observem que a letra A, mas além das operações, vocês têm que aplicar a regra de sinais. Não pode esquecer da regra de sinais. Aquela tabelinha de regra de sinais que a professora deu, plastificadinho para cada um de vocês, é para vocês deixarem o tempo todo em cima da mesa para vocês utilizarem. Então, aqui, por exemplo, na letra A, junta negativo com negativo e depois subtrai positivo, que vai dar menor. Lembra da musiquinha? Mais com mais é sempre mais, menos com menos é sempre menos. Sinais contrários subtrai com sinal do maior. Agora, aqui na letra D, vocês primeiro têm que eliminar o parênteses, que é aquela explicação que a professora deu no vídeo anterior. Quando eu tenho menos, eu quero o oposto. Então, primeiro vocês vão trocar os sinais aqui quando tem menos antes, manter quando tem mais antes. Primeiro eliminar os parênteses, aí depois somar e subtrair. Vocês podem fazer os cálculos no verso da folha, tá? Agora eu vou fazer para vocês, aqui a letra D, por exemplo, tá? Então, nós vamos fazer aqui na lousa. Eu vou fazer a letra D e vou dar uma explicação, geral de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Eu vou dar uma explicação geral para vocês aqui na lousa. Vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar com a adição e subtração, para vocês lembrarem. E volto a reforçar que isso foi conteúdo do sexto ano, do quinto do sexto ano. Então, não pode ter dúvida. Vocês vão fazer essas operações no verso da folha. Vira a folha, coloca lá, número 7, letra A e resolve. Número 7, letra B e resolve. E coloca só a resposta aqui na frente. Então, vou dar um exemplo. 7,3 mais 14,92 mais 0,736. Muito bem, aqui é uma adição. Vírgula embaixo de vírgula. Cuidado com a vírgula. Na adição, milésimo com milésimo, centésimo com centésimo, décimo com décimo. Aqui vai dar 19, sobe 1. 8 com 4, 12, sobe 1, 2. Adição.
Na subtração, obrigatoriamente. Então, eu tenho, por exemplo, 6,4 e 2,731. Na subtração, obrigatoriamente tem que completar as casas decimais com zero. Pessoal, esse exercício eu quero ver os cálculos de vocês na parte de trás da folha. Depois que vocês fizerem as operações, vocês podem até usar a calculadora para conferir os resultados. Mas eu quero que vocês armem, resolvam no verso da folha, porque eu quero ver se, quando vier essa folha para eu corrigir, eu quero ver se vocês entenderam o procedimento de cálculo de número decimal. A calculadora é apenas para vocês conferirem o resultado. E essas atividades que eu estou explicando hoje para vocês, do exercício 4, 5, 6 e 7, corresponde à página 92, são da página 92 a 95 lá do livro. Vocês estão entendendo como que o livro é apenas um recurso para complementar as nossas atividades? Tá? Então, é bastante coisa, mas é complementação. Aí vocês façam alguns lá. O ideal seria que vocês fizessem todos. Mas, não tendo condições de fazer todos, façam alguns, porque essa explicação de hoje é equivalente a essas páginas. Tá? Então, vamos lá. Na subtração, obrigatoriamente, nós temos que completar com zero, porque nós não temos casa decimal suficiente para subtrair. Então, 1 para 10. Eu vou trocar uma dezena desse, vai ficar 3 e aqui fica 10. Vou trocar, aqui era 10, vai ficar 9, aqui vai ficar 10. Então, é uma troca, tá? De uma ordem para outra. 1 de uma ordem para 10 da outra. Eu estou trocando uma dezena por 10 unidades. Então, vai ficar 9. 9 tira 3, 6. Agora, 3 não dá para tirar 7. Eu vou trocar uma dezena dessa por 10 unidades. Então, 7 para 13, 6. E 5 tira 2, 3. Então, operações com decimais, adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula, e na subtração completa as casas decimais com zero. Esses cálculos, mais a regrinha de sinais que vocês vão precisar no verso da folha. Agora, vamos recordar a parte de multiplicação, tá? Então, multiplicação e divisão. Deixa eu ver aqui só essa parte de operações do livro de vocês. A parte de operações vai estar aqui, ó, página 95, é a comparação. E as operações, elas estão na página 98 em diante. Em diante são as operações, tá? Na página 98 em diante, vocês têm as operações com decimais, também aplicando a regra de sinais, que é isso que a professora já falou para vocês. Então, vamos recordar a multiplicação. Eu tenho lá 6,7 vezes 2,5. Olha lá, armando a multiplicação, que é o que vocês vão fazer na letra F, G e H. Agora eu vou explicar para vocês a multiplicação. Olha aqui, ó. F, G e H. Gente, observem que na F, na G e H, nem precisa aplicar a regrinha de sinais, porque eu estou trabalhando só com número positivo. A regrinha de sinais vocês vão usar aqui na adição e subtração. Na multiplicação e divisão, eu nem me preocupei com a regra de sinais, porque eu quero ver se vocês estão sabendo armar e resolver uma multiplicação e divisão com decimais, tá? Nem precisa se preocupar com a regra de sinais. Vamos lá, então. Na multiplicação, não precisa se preocupar com a vírgula, diferente da adição e subtração. Na adição e subtração, vocês têm que primeiro pôr vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, multiplica os números como se a vírgula não existisse. 5 vezes 7, 35, foi 3. 5 vezes 6, 30, com 3, 33. Já multipliquei o 5. Agora, pula a casa da unidade, porque eu vou multiplicar a dezena.
2 vezes 7, 14, foi 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Não coloquei vírgula nenhuma aqui. Agora é que nós vamos pensar na vírgula. Soma. Agora sim, eu tenho duas casas decimais. Casas decimais são os algarismos que estão depois da vírgula. Duas casas decimais, uma, duas e coloca a vírgula. Isso é conteúdo de quinto e sexto ano. Eu trabalhei o ano passado bastante com vocês, operações com decimais. Tá? Então, agora a gente só está revendo, aplicando a regra de sinais lá da página 98 em diante. Depois, divisão. Vamos lá. Na divisão, o que a gente tem que fazer? Igualar as casas decimais. Então, se eu tenho 9,6 dividido por 2, vou pôr mais uma casa aqui, 9,64 dividido por 2,3, eu tenho duas casas decimais aqui e uma casa decimal aqui. Então, o que nós temos que fazer? Igualar as casas decimais. Se eu tenho duas casas aqui, eu tenho que ter duas aqui no divisor também. Esse é o dividendo e este é o divisor. Então, o que nós vamos fazer? Completar com zero. Então, eu fiquei com duas casas decimais aqui e duas casas decimais aqui. Aí, corta a vírgula. Tá? E começamos a divisão. 900, 230 no 900, então se fosse 250, a gente arredonda para fazer um cálculo mental. Se fosse 250, eu teria 250, 500, 750, 1000. O 1000 iria passar. Então, vamos experimentar o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Subtrai, vamos ver se vai dar. Então, 8, 9 para 16, 7. Olha lá, passou. O resto é maior que o divisor. Então, significa que o 3 é pouco. Então, vamos experimentar o 4. Lembra que eu falo para vocês o tempo todo, divisão é experimentação. Não pode ter preguiça de fazer divisão. Experimenta faz uma estimativa, um cálculo mental para ter uma estimativa de mais ou menos quanto. Nós vimos que mais ou menos era o 3. Quando calculamos, nós vimos que o 3 era pouco, porque sobrou muito resto. A gente apaga e começa de novo, sem preguiça. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12, foi 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. Olha lá. 64 tira 20, vai sobrar 44. Para eu continuar a divisão, o que eu faço? 0 e a vírgula. Se fosse 2 vezes 230, daria 460, vai passar. Então, aqui só vai dar para ser 1. Olha aqui, a vírgula apareceu depois, porque eu tive que trocar 44 inteiros por 440 décimos. Por isso que apareceu o décimo. Aí eu tiro. E se quiser continuar a divisão, acrescento 0 e continua. Vocês podem pôr até 3 casas decimais, tá bom? Então, essa é a parte de operações e comparação de números decimais, que é a segunda parte da folhinha aí de vocês, ok? Até a próxima.